Boa noite, está no ar o Diário 27. Você vai ver nesta edição, após a demissão, merendeiras das escolas municipais aqui de Rolândia descobrem que não tiveram o seu FGTS depositado. Conselheiro tutelar orienta aos pais que não buscaram os materiais escolares. Prazo para pedir o auxílio emergencial termina em julho. E ainda você vai ver mais de 407 mil pessoas foram vítimas de clonagem do WhatsApp. E você de casa também teve esse prejuízo? Essas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje, nossa segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, iniciando o Diário 27 também com a transmissão pela página do Facebook, nosso grupo do Facebook e também o nosso canal do YouTube. Lá no nosso canal é só você colocar TV Cultura 27, você se inscreve no nosso canal, adiciona o sininho e estará sempre recebendo informações de todas as postagens que nós fazemos, das matérias, das informações da nossa cidade e toda a nossa região. E olha, um acidente grave na BR-369 envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta aconteceu no início da noite deste domingo e deixou 3 pessoas feridas. O condutor da moto, que não foi identificado, a sua namorada, que teve o nome identificado como Nayara, que estava na garupa da moto, que vinha no sentido Londrina. Ele colidiu com o ciclista José Soler, de 75 anos. Ele é morador aqui da cidade de Rolândia e ele tentava atravessar a via, acabou sendo atingido fortemente nas pernas. Foi necessário 2 ambulâncias do SEAT e apoio médico do SAMU para atender as vítimas. O seu Soler é uma pessoa muito ativa, apesar de ter os seus 75 anos, é um atleta invejável. Está sempre andando de bike para todo lado, né? E ontem à noite a família chegou até a colocar uma nota de que ele estaria desaparecido, visto que ele não retornava aí do seu passeio ciclístico como sempre fazia. Logo depois a família já teve a notícia de que ele estava na HU recebendo atendimento médico. Nós desejamos uma melhora, rezamos pela saúde do seu Soler, né? Esse homem de bem, esse homem de Deus e principalmente um homem muito conhecido na nossa cidade, um dos fundadores mesmo da cidade de Rolândia, né? E a gente deseja que ele possa retornar ao convívio dos familiares, estar bem, né? Recuperar aí a sua saúde, as suas pernas e assim poder voltar também a pedalar para cima e para baixo, como sempre fez, não é? Desejamos tudo de bom para ele. Vamos conferir algumas outras informações que chamam a atenção aqui no estado do Paraná. Uma jovem de 23 anos perdeu o controle da motocicleta e acabou batendo contra um muro na noite deste sábado. Ela estava acompanhada de uma amiga passeando no Jardim Pindorama, zona leste de Londrina. No local foi constatado que a vítima estava sem capacete, desacordada e também havia ingerido bebidas alcoólicas. Ela recuperou a consciência, mas estava bastante alterada dentro da ambulância. A vítima foi levada para o hospital universitário para tratar de um corte na região da cabeça. A passageira, que estava na garupa, não sofreu nenhum ferimento. Funcionários de um posto de combustível próximo à BR-369, em Andirá, foram surpreendidos por ladrões que usavam máscaras de proteção contra a Covid-19 e armas para fazer um assalto na noite deste sábado. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os funcionários são rendidos e os suspeitos têm acesso ao caixa do posto. A polícia militar foi acionada, mas ao chegar no posto, os ladrões já haviam fugido. Buscas foram feitas na região, mas ninguém foi preso.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada deste domingo um veículo carregado com produtos contrabandeados. Patrulhas eram realizadas no posto próximo a Santa Terezinha de Itaipu, quando foi dado voz de abordagem ao condutor do carro. O homem tentou fugir do local, mas foi alcançado pela equipe policial. No interior do veículo foram encontrados 12 fardos com calçados falsificados. Os 2 ocupantes do carro foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Foz do Iguaçu. A Casa de Repouso Manaim fez a publicação em rede social na tarde de hoje um esclarecimento para algumas informações e mensagens que estavam sendo divulgadas nos últimos dias com relação a pedidos de doações também. A administração da instituição que enfrenta agora também o problema com a Covid-19. Eles disseram que 7 casos de idosos contaminados e positivados, 2 suspeitos aguardando resultados de exames e hospitalizados. Todos os casos estão sendo monitorados. Os 3 desses 7 casos, 3 deles vieram a óbito nas semanas anteriores, os quais não foram tornados públicos em respeito às famílias que já passaram por tamanha tristeza no momento do falecimento. Os outros 4 que foram positivados, 2 permanecem hospitalizados e os outros 2 estão em fase final de recuperação. Atualmente, os idosos têm bom estado geral, sendo que os idosos com sintomas gripais estão isolados e recebendo visitas médicas da equipe da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento através de exames, medicações necessárias e demais encaminhamentos, se preciso for. A administração ainda salienta que eles têm fornecido à equipe de colaboradores todos os equipamentos de proteção individual necessário ao exercício das suas funções e ainda tem adotado todos os cuidados para o afastamento dos colaboradores que apresentarem qualquer tipo de sintoma. Ainda dizem que toda a orientação tem sido passado, né, e antes que qualquer um deles retome as funções, eles têm feito exames e acompanhamento. Neste tempo de pandemia, tendo em vista que os idosos compõem um grupo de risco, eles ensejam cuidados também e acompanhamento mais específico, os custos de manutenção aumentaram muito lá no Lar de Idosos Manaíns devido a materiais descartáveis, equipamentos de proteção individual, que é as IPIs, né, produtos de limpeza, entre outros. Tudo para atender os protocolos dos órgãos de saúde nacionais e internacionais. A Casa de Repouso Manaim está atuando aqui na nossa cidade há 15 anos e sempre de mãos dadas com os corações fraternos que conhecem o trabalho da instituição e que entendem a importância do mesmo. Assim, eles se tornam gratos àqueles que prontamente estão colaborando para que os idosos sempre tenham o melhor. E assim possamos juntos vencer este momento tão difícil para toda a humanidade. Quem assina esta manifestação do Lar de Idosos Manaim é a Maria das Graças Cidade de Novais. Ela que é a diretora, criadora e idealizadora do Lar Manaim, né? Ela é presidente da Casa de Repouso Manaim. Nós agradecemos a graça e desejamos profundamente que os nossos vovôs e vovós que são tratados com muito amor e carinho lá no Lar Manaim estejam recuperados e prontos o mais rápido possível. Colocamos em oração todos eles, inclusive a própria Graça, para que ela também tenha muita força, né, e muito empenho diante desta problemática toda. Se alguém quiser ajudar a Casa de Repouso Manaim neste momento de tanta dificuldade, pode contribuir com qualquer doação, alimentos, produtos de higiene, dinheiro, enfim, o que você puder doar será muito bem-vindo nesse período de tantas dificuldades lá da Casa de Repouso Manaim. Forte abraço a todos vocês aí da nossa Casa de Repouso, viu? Nossos vovôs, nossas vovós, nossos queridos, né? Que devem estar, inclusive, com saudade até mesmo das missas com o Padre Joel, tenho certeza, né? E olha, o prazo para pedir o auxílio emergencial termina agora em julho, então fique atento.
O prazo para pedir o auxílio emergencial de R$ 600 termina no dia 2 de julho. É o que prevê a lei que autorizou o benefício pago em 3 parcelas, com a intenção de diminuir o impacto da pandemia do coronavírus à população de baixa renda. O pedido pode ser feito por meio do aplicativo ou do site da Caixa, ou mesmo nas agências dos Correios. Quem solicitar até essa data receberá as 3 parcelas. Até agora, 64,1 milhões de pessoas já receberam alguma parcela do auxílio, num total de 89,3 bilhões de reais. Estão em primeira análise 1,8 milhão de inscritos pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal e mais 1,3 milhão de pessoas estão em reanálise pelo Dataprev, empresa responsável por avaliar os dados. O governo federal já admitiu que vai prorrogar o pagamento para mais 2 parcelas, além das 3 previstas, mas com valor menor. Relembre quem tem direito ao benefício. Para ter direito ao benefício é preciso estar desempregado ou ser microempreendedor individual, contribuinte individual da Previdência Social e também trabalhador informal. A família deve ter uma renda mensal por pessoa que não ultrapasse meio salário mínimo ou cuja renda familiar total seja de até 3 salários mínimos. O benefício é pago em 3 parcelas de R$ 600, mas esse valor sobe para R$ 1.200 nos casos de mães responsáveis pelo sustento da família. Quem deseja solicitar essa renda deve fazer a inscrição no site auxilio.caixa.gov.br ou baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que está disponível para os sistemas Android e iOS. Na tarde deste domingo, por volta das 17 horas, equipes da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal, abordaram ali em Arapongas um veículo Hyundai HB20 com placas de Foz do Iguaçu. Ao realizarem uma vistoria no porta-malas, os agentes localizaram 86 celulares e 4 relógios de origem estrangeira, sem nota fiscal. O condutor de 34 anos e a passageira de 30 são moradores de Foz do Iguaçu e informaram que a mercadoria com o valor aproximado de R$ 70 mil seria entregue na cidade de Arapongas. O veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal de Londrina para os procedimentos cabíveis. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,44, o euro a R$ 6,11. E daqui a pouco você vai ver, após a demissão, merendeiras das escolas municipais descobrem que o FGTS delas não havia sido depositado. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Na noite do último sábado, ocorreu um acidente no residencial do Café, onde um Astra subia a rua Augusto Massareto e acabou cruzando a preferencial e atingindo um casal de motocicleta, que estava indo pela rua do Café Robusta. A colisão foi tão forte que a frente do carro ficou toda destruída, resultando até na queda do para-choque. Já a motocicleta foi retirada do local, ficando apenas o motociclista que teve ferimentos em
em perna e reclamava de muitas dores, pois sofreu um acidente com fratura na perna anos atrás. Já a passageira de 19 anos sofreu escoriações e uma fratura fechada em perna. Ambos foram encaminhados para a Santa Casa de Londrina. E nossos agradecimentos ao informativo Eliandro Piva. Após demissão, as merendeiras aqui do município de Rolândia, das escolas municipais, foram sacar o FGTS e cadê que não havia sido depositado? Os mais de 100 funcionários terceirizados da Prefeitura que desempenhavam a função de merendeiras, zeladores e faxineiras foram exonerados há cerca de 2 semanas. Ao buscarem a empresa para receberem a rescisão trabalhista, muitos afirmaram que o FGTS não teria sido depositado. Segundo a lei, elas foram exoneradas dia 15, até o dia 25 a Prefeitura tinha que ter feito o acerto dessas funcionárias, é o que manda a lei, 10 dias. Elas foram lá receber o seu pagamento na sexta-feira, quinta e sexta-feira, que deu dia 25, dia 26, e hoje elas foram no banco, os funcionários foram no banco atrás do saque do FGTS, que é de garantia que a empresa tinha que depositar. E a hora que elas foram lá na conta, estava zerada a conta do FGTS. A empresa alega que não tem uma chave de segurança para liberar esse FGTS deles, mas de qualquer forma, os funcionários estão desassistidos, eles ainda vão ter que gastar dinheiro com o advogado para receber esse valor. E além de gastar dinheiro com o advogado, ainda vão ficar sem o dinheiro. Já entra no descumprimento da lei, porque os 10 dias para o pagamento do acerto e a baixa da carteira já foi encerrado. E seria de responsabilidade de quem, já que a empresa é terceirizada, né? Seria de responsabilidade da Prefeitura ou da empresa em repassar esse valor? A responsabilidade é dos dois, mas a responsabilidade maior sempre é da Prefeitura, pois ela é a reguladora do contrato. Então, todos os contratos que a Prefeitura tem com empresas terceirizadas, a maior parte do serviço da Prefeitura de Rolândia ali é terceirizado, então a Prefeitura responde por todos esses contratos que não cumprem com aquilo que foi feito um contrato da Prefeitura com a empresa. Cristiane, você chegou a conversar com esses funcionários, eles realmente pensam aí em entrar na justiça, né, com mais uma ação aí contra a Prefeitura e a empresa? Tem situações diversas, alguns funcionários não receberam férias, o terceiro da férias lá, o 13º, a parte do 13º que lhes cabe aos 5 meses de trabalho, outros não receberam o pagamento de vale alimentação, outros não receberam, todos eles não receberam o FGTS e tem sim a intenção, eles foram atrás de um escritório de contabilidade, o escritório já falou que essas contas estão erradas, que o pagamento não está adequado, que tudo que está no termo contratual tem que ser pago, desde vale alimentação, 13º e tal, e eles pretendem sim entrar em conjunto contratar um advogado para resolver essa situação. Me deixa muito triste, em meio à pandemia, eles serem exonerados, eles perderem o emprego e ainda não ter os seus direitos garantidos e ainda ter que gastar dinheiro com advogado, dor de cabeça, canseira, estresse para resolver toda essa situação. Cristina, a gente sabe que esse contrato entre essa empresa terceirizada e a Prefeitura foi de milhões. Qual foi a justificativa da empresa para o não depósito desse FGTS? Para os funcionários, o que eles me informaram foi que nós não temos essa tal de chave para liberar esse FGTS. Mas para os outros pagamentos, a Prefeitura fala que depositou e a empresa fala que não recebeu. Então a gente precisa sim que haja, que os vereadores tomem conta disso, que se as pessoas quiserem contratar um advogado trabalhista, que também tomem conta disso, para que essa situação seja resolvida e não prejudique mais de 100 pessoas que perderam os seus empregos. E afinal, de quem é a responsabilidade? Da Prefeitura ou da empresa terceirizada? Agora vai ser outra discussão. Assim como aquela daquele médico que entrou com ação trabalhista contra o hospital, mas que trabalhava pela Prefeitura. E aí, de quem é a culpa, não é? E olha, aconteceu um acidente num semáforo do Moinho Dona Benta, lá em Londrina, no trecho urbano da BR-369, onde o condutor de uma Titan acabou perdendo o controle, bateu na lateral de uma bis e colidiu na lateral traseira de um Gol. A Guarda Municipal passava pelo local, sinalizaram a rodovia até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que é quem atende as ocorrências na BR.
O motociclista de 51 anos não teve ferimentos e recusou encaminhamento para o hospital. Nossos agradecimentos ao informativo Eliandro Piva. Mais de 407 mil pessoas tiveram os seus WhatsApps clonados. Um laboratório de segurança digital divulgou uma pesquisa que mais de 407 mil brasileiros tiveram seu WhatsApp clonado. A pesquisa foi feita no mês de maio em todo o país, um aumento de 11% em relação ao mês de abril. Os criminosos agora apostam estratégias para atrair as vítimas e roubar suas contas no aplicativo de mensagem. Os especialistas temem que a nova função de pagamento dentro do aplicativo possa fazer com que esses números aumentem ainda mais nos próximos meses. São Paulo é o estado mais afetado, com mais de 81 mil vítimas. Depois vem o Rio de Janeiro, com 53 mil. Em seguida, Minas Gerais, 36 mil. Apesar do próprio WhatsApp já ter divulgado orientações do que fazer caso seja vítima desses ataques e como evitá-los, os especialistas temem que a nova função do pagamento atrai ainda mais golpistas. A pesquisa apontou também que foram detectados mais de 136 mil golpes, entre eles promessas de falsos benefícios, como páginas falsas que simulam o saque do FGTS. Para evitar ser vítima desses golpes e manter seu celular seguro, confira essas dicas. Mantenha um bom sistema de segurança instalado no seu celular. Dê preferência para um que tenha tecnologia para bloquear golpes no WhatsApp. Antes de realizar qualquer tipo de pagamento, fornecer os seus dados pessoais ou informações bancárias, certifique-se de que a pessoa com quem está se comunicando é confiável. Além disso, tenha cuidado ao clicar em links compartilhados no WhatsApp ou nas redes sociais. Evite a autenticação em 2 fatores, disponível no próprio WhatsApp ou para aumentar a segurança da conta. Em caso de dúvida sobre as medidas de proteção que estão sendo tomadas quanto à segurança de algumas transações, procure seu banco. Virou moda, né? A bandidagem arma de tudo para poder ganhar um dinheiro, para poder lubridiar, enganar pessoas, e a gente tem que ficar esperto para não cair em golpes, né? E também cuidado aí mesmo quando você receber um WhatsApp de um amigo que você achar meio estranho, procure se certificar se o WhatsApp dele não foi clonado, né? Olha, na Oral Sim, o propósito é transformar vidas através do seu sorriso, com tratamentos de implantes dentários, com a sua saúde bucal, levando a toda a população tratamento eficiente, com qualidade, com carinho, atendimento humanizado e profissionais qualificados. Não é à toa que a Oral Sim é número 1 em implantes dentários do Brasil, não é? É porque são realmente os melhores. Você pode voltar a sorrir, faça a sua avaliação, entre em contato, não esqueça de dizer que viu aqui no nosso programa para garantir sempre um desconto a mais. Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. A Caixa Econômica Federal tem oportunidade para estagiários. Os salários podem chegar a R$ 1.130. Inscrições até dia 4 de outubro e informações ci.com.br. A cidade de Boa Esperança do Iguaçu tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 11.230. Inscrições até dia 14 de agosto e informações esperançaiguaçu.pr.gov.br. A cidade de Altamira do Paraná tem oportunidade para ensino médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 5.356. Inscrições até dia 30 de julho. Informações altamira-do-paraná.pr.gov.br. E você vai ver daqui a pouco o conselheiro tutelar orienta pais que não buscam o material escolar. A Imobiliária Lovato e Kolarovic é o lugar certo para bons negócios imobiliários, com administração, locação e venda de apartamentos, casas, lotes urbanos, chácaras, sítios e fazendas. A Imobiliária Lovato e Kolarovic está atendendo normalmente pelo WhatsApp ou por agendamento.
você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. A Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira, hoje 29, a fazer a liberação emergencial dos novos saques do FGTS, com crédito em conta para 4.900.000 trabalhadores nascidos em janeiro. Nesta primeira etapa, o total de recursos liberados somam mais de 3 bilhões de reais. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, num primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos de compras por meio do cartão de débito virtual. O saque em espécie, ou seja, você ir lá buscar o dinheiro ou até mesmo transferir, também os aniversariantes de janeiro estarão liberados a partir do dia 25 de julho. Já os nascidos em fevereiro terão o pagamento em conta digital a partir do dia 6 de julho, também podendo apenas pagar contas a princípio. Depois será liberados para saque provavelmente só no mês que vem. O conselheiro tutelar Rogério faz as orientações para os pais que não têm ido buscar o material escolar de seus filhos. Olá, Flávia, olá a todos. Em época de pandemia, as escolas estão com as atividades suspensas, pelo menos aqui no Paraná, por tempo indeterminado. E, em razão disso, os alunos estão tendo aulas online e recebendo muitas vezes esse material impresso. O que tem acontecido é que muitos desses pais, eles não estão fazendo a retirada desse material nas escolas. E isso pode comprometer aí a educação e todo o conteúdo de aprendizado dessa criança. E para falar sobre esse tema, eu estou agora em uma videochamada com o Rogério Santana. Ele é conselheiro tutelar aqui de Rolândia. Rogério, realmente isso tem sido um problema, inclusive as escolas estão buscando o conselho tutelar em razão disso, né? Tem sido uma grande questão agora na pandemia, com as escolas de forma remota, as aulas de forma remota, e a gente tem até recebido informações pela Secretaria de Educação que os pais não estão se comprometendo em retirar esse material. Já estamos no 8º roteiro de aulas em casa, e tem pais que ainda não foram buscar nenhum. Então, esse é um problema que a gente precisa conversar. Ô, Rogério, e as escolas, quando entraram em contato com vocês do Conselho, elas deram alguma justificativa que os pais dão por essa não retirada desse material? O que os pais alegam? Os pais precisam trabalhar, a gente está num tempo difícil que a gente precisa todo mundo precisa se adaptar, às vezes não tem tempo, mas a grande maioria dos pais possuem smartphone com WhatsApp, os professores tentam se comunicar com WhatsApp, mas tem pai que simplesmente visualiza e não responde, Então não tem o interesse, e nesse sentido está privando a criança e o adolescente do acesso à educação. Então a gente entende as dificuldades, que cada pai tem o seu horário de trabalho, que tem dificuldade às vezes de buscar, mas eu acho que a escola está sempre aberta para buscar alguma alternativa para que esse pai tenha acesso ao material para a criança e o adolescente. Vocês vão tentar, num primeiro momento, conversar com esses pais, ou eles já serão notificados? Como que vai ficar isso, Rogério? Então, é importante deixar claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a escola pode comunicar ao Conselho Tutelar diante de faltas ou de evasão escolar. A gente não pode falar de evasão escolar nesse tempo de pandemia, porque ninguém pode evadir de um lugar onde não está presencialmente. Sim. Mas a escola pode comunicar o Conselho Tutelar
diante da negligência dos pais que não estão nem ao menos se comunicando com a escola para justificar o porquê de não estar buscando o material impresso, né? Tem escolas que optaram só pelo material impresso, que não estão nem fazendo tarefas via WhatsApp ou via internet, né? Só o material impresso. Então, tudo isso para facilitar o acesso à educação nesse tempo de pandemia para os alunos. Então, é importante que, se for identificado diante, né, do relato da escola, comunicando o Conselho Tutelar, esgotadas todas as alternativas de comunicação com o pai ou a mãe, e o pai não manifestou interesse, então esse pai pode chegar até a ser responsabilizado criminalmente por abandono intelectual. Então, Rogério, né, aqui através da TV Cultura, já que tantos pais nos assistem, né, que você faça um apelo para que realmente a situação não precise chegar a esse ponto dos pais serem responsabilizados ou notificados. Deixa um apelo para esses pais que ainda não conseguiram retirar esse material, né, e um alerta também ao mesmo tempo para falar que essa situação não pode permanecer dessa forma, né, porque eles serão ao mesmo tempo responsabilizados, né? Muitas pessoas pensam que o Conselho Tutelar às vezes tem só a função de levar a punição, porque não é nem a gente que pune. Se chegar a constatar o abandono intelectual, quem vai punir é o judiciário. Mas não é nossa intenção encaminhar nenhum pai ou mãe, principalmente numa situação dessa que a gente está vivendo, por abandono intelectual ao judiciário. Então a gente, em primeiro lugar, precisa orientar para que os pais façam pelo menos um esforço de se comunicar com a escola, para que peguem o material das crianças e as crianças não fiquem sem o estudo nesse tempo de pandemia. E não só buscar o material, porque a criança tem que fazer atividade e depois levar o material para a escola. Então é importante esse comprometimento dos pais. Muito obrigada, Rogério, pelas informações, mas nós devemos ter aí algumas considerações a fazer. A maior parte dos pais da rede municipal de ensino são pessoas que precisam sair para trabalhar e muitas vezes não tem com quem deixar seus filhos, tendo que os filhos se virarem sozinhos até mesmo para estudar. E aí fica aquela dificuldade. 80% da comunidade também não tem acesso à internet de qualidade, tendo dificuldades até mesmo de abrir uma mensagem no WhatsApp. Aí fazer a cobrança como a esses pais? Saem cedo, voltam tarde, pouco tempo tem, atualmente tem as crianças em casa, muitas vezes as crianças almoçavam fora, agora almoçam na casa, encontram tantas dificuldades. Será que não seria a hora de termos reuniões da rede municipal de ensino, de pessoas que pudessem gestar melhor essa situação, ou quem sabe até mesmo suspender o ano letivo destas crianças da rede municipal, fazer o cancelamento do ano e assim voltar a ter as atividades o ano que vem com total segurança? É tudo de se pensar, né? Porque é uma situação muito difícil para os pais e muito difícil para os professores também, que estão tendo até que aprender a ser youtuber para dar aulas online, né? Após uma reunião com o Ministério Público e Comitê Gestor de Crise da pandemia do Covid-19, o prefeito de Ivaiporã, assim como o prefeito de outras cidades também, assinaram neste último final de semana decretos municipais com fechamento de comércios, serviços não essenciais pelo prazo de 15 dias. A justificativa é o avanço do coronavírus na cidade de Ivaiporã e o número de profissionais da saúde sendo infectados. O decreto vale a partir de hoje e ainda segundo o prefeito de Ivaiporã, é importante que a
população entenda que a parada é para que o sistema de saúde, com o grande número de contaminações, não entre em colapso. Na cidade de Cambé também foi proibido festas, cultos, cerimônias, fechamento de todas as igrejas, de academias e de eventos ao ar livre ou eventos fechados. Lá na cidade de Cambé, o prefeito endureceu e disse que agora não vai mais notificar, e sim abrir processos criminais para quem descumprir as ordens municipais. Vamos trazendo as oportunidades agora de emprego das agências do trabalhador. Em Rolândia, oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de enfermagem, operador de caldeira, vendedor, safrista e motorista de aplicativo. Em Cambé, oportunidades para representante comercial, auxiliar de cozinha, mecânico, vendedor interno, auxiliar de almoxerifado e vaga de assistente administrativo. Na cidade de Arapongas, oportunidades para auxiliar de loja, vendedor, operador de injetora, carregador de cargas, operador de caldeira e farmacêutico. A Polícia Militar deteve em flagrante o médico Aleclei Valdir Kiref, de 83 anos, por embriaguez ao volante. O médico foi preso quando provocou um acidente com uma motocicleta na Avenida Ademar Pereira de Barros, na zona sul de Londrina. Segundo a polícia, ele estava visivelmente alterado e recebeu voz de prisão. Aleclei estava dirigindo um veículo de luxo quando colidiu com uma motocicleta. Na moto havia uma jovem de 22 anos que estava retornando do trabalho. Ela ficou gravemente ferida e foi levada ao hospital. Após isso, a polícia encaminhou o médico, que é pai do ex-prefeito de Londrina, Alexandre Kiref, até a delegacia, onde ele foi autuado por dirigir embriagado, lesão corporal e teve a carteira de habilitação suspensa. Olha, independente se é médico, se é de classe alta, classe baixa, classe média, o que temos que pensar de verdade é que todas as vezes que nós pegamos uma moto ou um carro para dirigir, nós podemos estar com uma arma nas mãos e podemos matar alguém. E por isso é necessário termos tanto cuidado e também não beber e dirigir. Vamos trazendo o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 38,45, a soja industrial R$ 90,60. Café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 421,20. O boi em pé R$ 205,00 arroba. Frango de corte a R$ 4,21 o quilo. O suíno em pé tipo carne a R$ 4,50 o quilo. Daqui a pouco você confere. Frei Rodrigo fala sobre o dia 29 de junho. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Um motociclista de 27 anos sofreu ferimentos principalmente na perna após bater com a sua moto contra o massaveiro que fazia o retorno na Avenida Samuel Quinde, próximo à rua Milton Campos, no Sebastião de Melo. O homem é entregador e teve a sua moto guardada em um estabelecimento, ficando apenas o carro no local. As informações são do informativo Eliandro Piva.
E vamos conferir a nossa previsão do tempo. Segundo o gráfico do Clima Tempo, nesta terça-feira, mínima é de 13, máxima dos 26 graus. Sol com muitas nuvens e pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quarta-feira, mínima é de 7 graus, a máxima de 16. Sol com algumas nuvens no período de céu nublado, podendo também chover. Nesta quinta-feira, mínima é de 3 graus, a máxima de 17 graus. É um dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. E hoje, dia 29 de junho, é comemorado o dia de São Pedro e São Paulo. As comemorações aconteceram ontem, por ser o domingo, e a Igreja Católica antecipou um dia para assim fazer as comemorações. Mas vamos lembrar desses nossos santos e lembrar também do Papa Francisco. Ele é líder da Igreja Católica e o religioso mais respeitado em todo o mundo. Eu estou falando da figura do Papa. Dia 29 de junho é comemorado o Dia do Papa juntamente com o Dia de São Pedro. E para falar um pouquinho sobre esse tema, hoje nós viemos aqui conversar com Frei Rodrigo. E você vai saber tudo sobre essa figura tão ilustre que é o Papa. Então, quando a gente fala do Santo Padre o Papa, né, a gente primeiro de tudo tem muito claro que não é só a autoridade, mas ele representa a unidade da Igreja. Então, a Igreja está presente em todos os continentes, em quase todos os países do mundo, e nesse anúncio do Evangelho nós estamos unidos na mensagem do Papa. E a mensagem do Papa é a mensagem de São Pedro, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando São Pedro diz: Tu és Cristo, né, e o Filho de Deus vivo. E Jesus disse, e a partir desta definição de fé, eu construo a minha igreja. Então, a igreja tem na figura do Papa a unidade e o testemunho da fé, né, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Ô Frei, o que a gente pode ver, ao contrário de outros líderes religiosos, é que assim, o Papa ele consegue transitar em todas as religiões. É um líder realmente muito respeitado. Sim, realmente, né, o Papa ele tem essa capacidade de dialogar, né? Ele é posto à frente da igreja para poder dialogar com as outras religiões, aquilo que a gente chama de ecumenismo, né? Para nós, aqui temos a fé cristã católica, a gente acredita que em todas as religiões existem sementes do verbo, ou seja, existem sementes do Cristo. Então a gente tem que saber acolher as coisas boas que os outros oferecem. E é o Papa que faz esse diálogo também. O Frei, recentemente a gente tem, né, o Papa João Paulo II, que foi canonizado, né, um grande feito aí entre os papas. Nós tivemos nos últimos 2 ou 3 anos, eu já não tenho boa memória, tá? Mas eu sei que foi ou 2 ou 3 anos atrás, o Papa João Paulo II ele foi canonizado, né? E foi um processo muito rápido, porque geralmente leva-se 10, 15, 20 anos. E o Papa João Paulo II morreu em 2005 e já foi canonizado recentemente. Então, isso mostrando não só a importância dele, mas também a santidade, o testemunho da fé e principalmente a luta pelo povo de Deus, né? Ô Frei, outra coisa que chama atenção nas histórias, né, do papado da Igreja Católica é sobre esse Papa que nós temos agora, o Papa Francisco, que é o primeiro Papa aqui da América do Sul, né? Então, é muito interessante, né? Quando o Papa Francisco foi eleito, eu não estava morando no Brasil, eu estava morando na Europa. E lá na Europa se falava muito que o Papa ia ser brasileiro ou um italiano, né? Ângelo Scola. E quando saiu o resultado, né? Saiu o Jorge Bergoglio, eu corri para ver, pegar o computador para saber quem era, porque eu nunca tinha ouvido falar. E foi uma surpresa. E é muito importante para nós que somos latino-americanos, porque demonstra que a nossa fé é uma fé viva e que principalmente o nosso testemunho de fé é o que está renovando a igreja no mundo todo, né? Então, sempre que fala assim, o Papa Francisco tem proposto mudanças, e quando a gente pega as mudanças do Papa Francisco, para nós aqui na América Latina não é novidade nenhuma, porque já é uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja viva. Mas para quem está na Europa, para quem está naquele lado do mundo, é uma novidade tão grande que para nós já é algo tão prático. E fala um pouquinho pra gente, né, na sua opinião como Frei, quais são os desafios, né, que o Papa aí pode enfrentar nos próximos anos, não só entre conflitos, né, entre os países, né, possibilidade de guerra, ou mesmo essa pandemia que a gente está, né, vivendo agora. Tem essa questão de, como você falou, pelo Papa Francisco ser aqui da América do Sul, ele defender muito essa questão da desigualdade, né, do combate à desigualdade. Fala um pouco pra gente sobre isso, Frei.
Então, primeiro de tudo, a gente vive num mundo colapsado, né? Seja pelas guerras e agora pela pandemia. E a gente vê que a igreja tem sido um sinal na pandemia no sentido de preservação da vida. Jesus, quando veio, ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância, né? Eu sempre lembro disso. E o Papa, ele sempre vai ter esse discurso de garantir a vida. Existem temas que são principais e essenciais para a nossa fé. A defesa da vida, da dignidade do idoso, o respeito também da criança que ainda não nasceu, mas existem hoje também outros pontos que precisam ser discutidos. O avanço da tecnologia, o avanço, né, da vida enquanto nesse momento de pandemias, como cuidar, não cuidar, o que deve ser feito. Então o Papa tem uma missão de sempre preservar aquilo que é da fé, do Evangelho, mas também sabendo se atualizar conforme o mundo, né? Conforme os avanços que nós estamos vivenciando. Muito obrigado, Frei Rodrigo, você é uma bênção para nós, uma bênção estar aqui presente na nossa comunidade. Forte abraço a toda a comunidade da paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Fátima, do nosso Novo Horizonte, né? E nosso muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela participação, pela integração no Momento de Fé, aqui no nosso programa do Frei Rodrigo, que é uma pessoa muito especial. A gente sente na palavra dele o amor, né? A expressão do amor. E é tão gostoso a gente escutar sempre as palavras com amor. Um ótimo descanso para todos vocês. Voltaremos amanhã, já às 8 horas da manhã, com a celebração eucarística com o Padre Joel Medeiros. Às 11h30 temos o Momento de Fé com o Padre Joel Medeiros e o Frei Rodrigo. E logo depois temos o nosso Fatos e Notícias. Eu espero por você. Até lá! Na Delar Móveis você encontra toda a linha de produtos da Capisberg e ainda o melhor móveis do Brasil. Com sofisticação e beleza dos produtos Capisberg. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo.